Amados, estamos aqui no nosso culto de quarta-feira, que é um culto que a gente fala muito em milagre. E dentro destas ministrações que a gente faz aqui do altar, a gente sempre traz uma palavra de cura, porque a palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus serve para nos curar. Se a gente parar, se a gente meditar, a gente é curado. E nós precisamos de cura todos os dias. E dentro desta palavra de cura, a proporção que Deus vai nos curando, o milagre vai acontecendo. E o texto, o tema que Deus colocou no meu coração para trazermos para a igreja, para os ouvintes, é milagre da cura. Que está lá no texto do Salmo 107, versículo 20. Está escrito assim: enviou-lhes a sua palavra. Repitam, palavra. E os sarou. Repitam, sarou. E os livrou. Digo, livrou do que lhes era mortal. Digam, mortal. Estas são as palavras-chave deste versículo do Salmo 107, versículo 20. É certo, amado, que nós estamos necessitando de milagres. Mas a gente tem uma plena consciência que o maior milagre é de estarmos vivos. Mas o maior milagre é a nossa salvação. Porque a gente sabe que existe vida após a morte. Não o que andam falando por aí, que você vai morrer e voltar. Não. Na Epístola aos Hebreus está escrito: ao homem cabe morrer. Vindo, segue-se juízo. Então, tem muitas heresias por aí, fazendo que a pessoa viva uma vida dissoluta, sem se atentar pelo sacrifício de Jesus na cruz, e dizendo: eu vou morrer e eu vou voltar, e eu vou me redimir. Não, não faça isso. Se fosse assim, seria uma bagunça. O porquê da morte de Jesus na cruz? Para resgatar, para nos reconciliar com Deus. Se fosse assim, aí o que aconteceria? O sacrifício de Jesus seria ali nulo. Amados, nós estamos vivendo milagres porque nós estamos vivos. E eu quero falar até para as pessoas que chegarem esta palavra que cura, mesmo que você esteja em um hospital, se você está vivo, não importa a tua dor, não importa a tua solidão, não importa que você está se sentindo sozinho, eu tenho uma palavra de cura. Se Deus está te mantendo aí vivo, é porque Deus tem um propósito na tua vida. E às vezes a gente chega ao ponto de parar no leito de hospital. Às vezes é por desobediência, mas às vezes são pelas enfermidades e doenças. Só que quando Deus tem um propósito, o milagre da cura que vai chegar até a ti vai ser para a honra e glória do nome do Senhor. Amados, como eu estou falando, a gente já tem 2 milagres principais: o milagre da salvação e o milagre de nós estarmos vivos. Mas nós necessitamos de outros milagres por causa da injustiça que nós estamos vivendo. E eu digo, não é só na nossa nação. Toda a terra tem injustiça. A palavra de Deus fala que a natureza geme, o homem geme. A natureza está gemendo por quê? Porque estão acabando. Rios, nascentes, árvores. Os animais gemem. O homem está gemendo porque está se sentindo desamparado por causa da injustiça. Mas a palavra de Deus que cura fala de um gemido ao nosso favor, que é o gemido do Espírito Santo de Deus. Jesus, ao ascender aos céus,
ele falou bem assim: não vos deixareis órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Porque Jesus, quando ele estava aqui no ministério dele, terreno, 33 anos, ele foi o consolo dos aflitos, dos necessitados. Eu amo os evangelhos quando está escrito. E Jesus, quando olhava as multidões, ele olhava e falou que ele tinha compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então ele era o consolo dos rejeitados, dos aflitos. Mas quando ele cumpriu a missão, que ele teve que sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para ser o nosso intercessor e advogado. Sabia que Jesus continua intercedendo por nós? Epístola aos Hebreus fala sobre isso. Ele falou assim: não vos deixareis órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Amados, e nós estamos na era do Espírito Santo de Deus. Jesus deixou o Espírito Santo de Deus que geme por nós. Vocês sabiam que o Espírito Santo, ele ouve a nossa oração? Quantas vezes a gente ajoelha ou na cama e você não fala nada, você só chora? Você sabia que ele traduz o teu choro diante do Pai? Ele fala: Pai, o teu filho está chorando porque ele está passando por isso, por aquilo. Tem um hino que fala, tem momentos que as palavras não resolvem. E o Espírito Santo vai, ele traduz, aí ele começa a chorar por nós. Paulo fala em uma de suas epístolas que são gemidos inexprimíveis. Glória a Deus que nós temos um Consolador. Se a gente não tivesse esse consolo do Espírito Santo de Deus, a gente não estaria de pé. E sobre esses milagres que nós estamos necessitando por causa das injustiças, nós temos que termos o milagre da nossa saúde, amado. A cura, o milagre da cura. Amados, porque o que adianta? De repente você tem uma causa ganha, você está bem, você tem dinheiro, você tem posse, se você não tem saúde. O teu dinheiro, o meu dinheiro, as tuas posses, as nossas posses não vão comprar nem a tua nem a minha saúde. Tem certas coisas que as pessoas gastam tudo que tem e precisa da cura de Jesus. O exemplo que nós temos ali foi daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Pelo relato dos evangelhos, ela tinha posse. E ela gastou, e ela gastou, e ela gastou. Ela foi ali, eu imagino que ela ia a um especialista, a outro, e nada, cada vez piorava. Foi quando ela tocou em Jesus que ela foi procurada. Está entendendo? Então, para nós usufruirmos o melhor dessa terra que Isaías fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É preciso que a gente tenha saúde. E hoje a palavra aqui, o milagre da cura, a gente tem que estar bem. Eu não estou falando aqui só de cura, a física. Eu estou falando da cura também da alma. A cura da alma é a pior cura desses nossos dias. Coisas que acontecem conosco, coisas que nos marcaram, nos feriram, desde a nossa infância. Relacionamentos conturbados, agressivos, abusivos, que machucou. Lares e confusões. Família que te machucou. Círculo de amigo que te machucou. E você fica com uma cicatriz aberta na tua alma. Alma quer dizer o que? Vida. Vida. A alma converge todas as nossas emoções. É fácil a gente administrar nossas emoções, não é, amado? É igualzinho os músculos. Tem músculos voluntários e involuntários. Já reparou que quando a gente tem uma cãibra, tem como você gerenciar a cãibra? É uma dor dos músculos involuntários. E nessa palavra que cura, Deus quer fazer um milagre exterior e interior em nós. Deus está querendo que a gente tenha cura interior. Deus quer nos sarar.
Deus quer que fique só a cicatriz. Quem é que já não teve uma ferida aberta? Aí depois tratou, fechou, aí ficou a cicatriz, não ficou? Aí quando você olha, você fala, fui curado. E aquela cicatriz só é para lembrar que você suportou a dor daquela ferida. É isso que Deus está querendo fazer conosco. É isso que Deus quer trazer alegria. Que a gente receba cura interior e exterior, para que a gente usufrua a alegria na nossa família, a comunhão na igreja, o prazer de ficar na missão de resgatar vidas. A gente vai ter que estar bem, porque quando você não está bem de saúde, não adianta que você não consegue. Aleluia, glórias a Deus. E o Salmo 107 fala: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes. Enviar quer dizer fazer chegar algo a algum lugar. Fazer seguir algo ao endereço dele. E eu quero dar uma boa notícia. Hoje Deus está enviando para cada um a sua palavra. Deus só quer que nós criamos na sua palavra. Deus hoje está aqui ministrando cura. Lá dentro, onde ninguém está vendo. E Deus também está querendo nos curar de doenças e enfermidades. Fazer chegar. Hoje Ele está fazendo chegar a cura. Mas eu digo para os irmãos, é fácil? Não. Tudo é com esforço. Jesus falou, o reino dos céus é tomado com esforço. Falou que a gente tem que se apossar. É na força. Vocês não estão lutando na contramão da vida? Nós não estamos remando contra a correnteza? Conquistas. Terminar a faculdade, um concurso, passar em alguma coisa, realizações de casamento, filhos, criação, não é muito esforço. E assim Deus está querendo falar. Fala para os meus filhos que eles vão ter que se esforçarem. Eles vão ter que pedir todo dia. Como Jeremias escreveu. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Pois tu és o meu louvor. É um combate, nós estamos em guerra. Nós estamos com batalha espiritual. Se você todo dia, se puder, dobrar o seu joelho e pedir a tua cura, não vai ficar curado. Vai ser momentos paliativos. E Deus não quer curativo. Deus quer curar. Deus quer me curar. Deus quer te curar. Aleluia. E esse centurião de Mateus 8, versículo 8, ele entendeu o que era enviar. Jesus queria a casa dele para curar um servo. Sabe o que ele disse para Jesus? Manda com uma palavra e meu servo será curado. Amado, eu convido aos irmãos. Não é vã repetição. Que quem estiver precisando de cura, decore esse versículo e diga para si. Fala assim: o meu Deus enviou-me a sua palavra e me sarou e me livrou do que me é mortal. Amados, porque enfermidades e doenças matam. Matam espiritualmente, matam fisicamente. Milhões de pessoas descem à sepultura por causa de doenças e enfermidades. Mas o que é a palavra? Palavra é uma expressão. São sons articulados que expressam ideias, não é isso? Palavras. Aí tem um ditado que eu não concordo. Palavras o vento leva. Eu falei, não leva. Só se for as nossas insensatez. Que a palavra de Deus fala que a palavra de Deus não volta vazia. Ele vela. E é sobre essa palavra que não volta vazia, que ele vela, é que eu estou falando hoje. Eu não estou falando das nossas palavras insensatas. Eu estou falando da palavra de Deus. Estou me referindo à palavra que procede da boca de Deus. Já na criação, a palavra de Deus foi apresentada para que a vontade de Deus fosse cumprida. Disse Deus, haja luz e houve luz.
Glórias a Deus. Logo no início, amados, é uma peleja. Nós termos que diariamente falar: haja cura interior em mim. Haja cura de doenças, enfermidades malignas, hereditárias, que estão se perpetuando de geração em geração. Deus quer ver um povo curado. Deus quer ver alegria. Para que recebamos o milagre da cura, é preciso crer na palavra de Deus. E eu falo algumas referências bíblicas, porque a gente fala, mas tem que ter todas as referências bíblicas. Isaías 55:11. O pastor Júlio leu o versículo 10, e ele nem sabia, e eu vou ler aqui o versículo 11. A palavra de Deus não volta vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Amado, toma posse da tua cura. Ele está falando que o que é prosperar? Prosperar é você ter o que? Abundância. Você é ter provisões, é você ter saúde. Ele está falando: eu quero curar, eu quero prosperar a saúde de cada um. E ele fala: naquilo que enviei. Então, se o Salmo 107 está dizendo: enviou-me a sua palavra e me salvou, então ele falou: estou enviando para cada filho meu. Isaías 48. A palavra de Deus permanece eternamente. Amados, Deus não muda, quem muda é a gente. Pessoas bipolares, pessoas que abençoam e amaldiçoam com a mesma língua, com a mesma boca. Muda, mas Deus não muda. Jesus, ontem, hoje e eternamente. E eu vou falar bem claro: os homens mudam. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos 3. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A gente tem que ficar nas verdades de Deus. Aleluia. Isaías 45:23 está dizendo: a palavra de Deus não tornará atrás. A gente que dá um passo para frente e dois para trás. Eu quero falar que Deus não é caranguejo que fica andando para trás. A palavra dele, ele não volta atrás. Ele tem um propósito. Glórias a Deus. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é fogo. Por que que fala que a palavra de Deus é fogo? Fogo, uma das teofanias de Deus. Ele se apresenta como fogo. Ele se apresenta como água. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Apocalipse fala: e trovejou o Senhor dos altos céus. A palavra de Deus tem poder. A gente vai ter que ser perseverante todo dia. Todo dia. E a gente vai receber a nossa cura. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Espada de dois gumes. Corta dos dois lados. Não tem como fugir da palavra de Deus. E penetra a divisão da alma. Gente, que é isso? Alma e do espírito. É isso? Hebreus 4:12. Divisão da alma. Alma eu falei. Alma, sentimentos, vida. Espírito. Espírito foi o que ele falou: soprei o meu fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Espírito, o espírito que não morre, vai ter que se apresentar a Deus. E ele vai lá e divide. Que palavra é essa maravilhosa? Divide a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas fragilidades humanas. É muito sofrimento. Nós estamos sofrendo, a humanidade está sofrendo. Mas a palavra de Deus fala que a carne para nada presta, mas o espírito está pronto. O espírito tem vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Juntas e medulas. Gente, é uma coisa. Medula fica dentro do osso, não é aqui? Gente, vai lá. Juntas. Articulações.
E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Para nós termos essa cura, o milagre da cura. Que a gente guarde o nosso coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque é a porta de entrada e de saída. E ele fala que ele enviou, falou sobre a palavra e falou sobre sarar. Sabe o que significa sarar? É restaurar a saúde física, mental. E tem gente que está muito bem fisicamente, mas a mente está uma coisa horrível. A mente toda conturbada. Amados, pede para Deus colocar o capacete da salvação para blindar a nossa mente. A nossa mente é um campo minado. Eu costumo falar que Satanás ele não pode ler o que nós pensamos, mas ele coloca ideia. Peça para Deus brindar em nome de Jesus. Sarar quer dizer também curar, restituir a saúde, cicatrizar-se, fechar-se, dar saúde a quem está doente. Foi quando Jeremias escreveu: cura-me, Senhor, e serei curado. Sara-me e serei salvo, porque tu és meu louvor. E no 15 ele diz que vão debochar da gente, tá? Vão afrontar. O 15 diz assim: eis que me dizem, onde está a palavra do Senhor? A pessoa abusada. Mas Deus fala assim, que se cumpra. Se a gente pegar a palavra, se a gente crer, se a gente viver a palavra, Senhor, eu creio na tua palavra, vai se cumprir em nossas vidas. E livrou, é tornar ou ficar livre, tirar ou tirar-se de um perigo ou de uma opressão, libertar. Deus está querendo tirar essa opressão nossa, interior. Tem gente que chega na casa de Deus, não consegue nem se concentrar, está aqui, mas está pensando no problema de casa, está agoniado, chega em casa, não, está dormindo. Isso é opressão. Deus está querendo libertar, está querendo curar. Temos que falar: Senhor, em paz eu deito e durmo, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Corra para a palavra de Deus, senão vai virar noite sem dormir. Livrou, tornar ficar livre. Meu Deus, disse Jesus para a mulher que andava encurvada de 18 anos: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas 13, dos versículos 10 a 17. Amada, esta mulher veio possessa de um espírito de enfermidade. Enfermidade quer dizer moléstia, debilidade, incapacidade de realizar algo, doença. Amados, não vos conformei. Toda enfermidade não vem de Deus, é maligna. Cada enfermidade é um demônio que quer assolar o nosso corpo, que quer destruir a nossa saúde. E aqui pesquisando, teve uma definição aqui por Eric Cassel, nem sei se pronuncia assim. No final da década de 1970, ele fez essa definição. A doença é algo que um órgão tem. Doença. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Doença é uma coisa, enfermidade é outra. E esse Eric aqui, Cassel, ele definiu na década de 1970. A doença é algo que um órgão tem, né? A doença do coração, o órgão, né? De repente, né? Os órgãos vitais. A enfermidade é algo que um homem tem. Enfermidade é pior do que doença. Porque você carrega essa enfermidade. Por que Deus está falando? Eu estou te livrando do que é mortal. Tem gente que carrega a enfermidade do vício. Se não se cuidar, vai se tornar alcoólatra, viciado e morre. Doença da prostituição, doença da pornografia. Essas doenças, para mim, são mais difíceis de ser curadas do que a própria doença. A enfermidade, no caso. Agora, amados, receba o teu milagre da cura, através da palavra de Deus. Davi pediu a cura de sua enfermidade. Salmo 30, versículo 2 e 3, ele escreveu: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste.
Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Clame ao Senhor. Não tem esse negócio de falar que essa doença é incurável, é que teve pesquisa. Não! Deus está falando lá no Salmo 103. Eu saro todas as doenças. Ele está falando se é aquela ou essa. Todas! Fique com uma boa confissão. Para de falar que essa não vai ter, porque chegou a pesquisa. Não. Fique com a palavra de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Que da cova redime a tua vida, e de coroa de graça e de benignidade. Fecha a cova, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Corra para a palavra de Deus. Para de uma má confissão. Eu sou chata, eu não abro mão da palavra de Deus. Estão falando uma coisa, eu estou correndo para a palavra de Deus, que é ela que nos sustenta. Hoje em dia nós somos sustentados pela palavra de Deus. Glórias a Deus. Se Ele está falando que vai enviar a palavra e vai livrar do que é mortal, creia. Que Deus abençoe essa palavra. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe cada ouvinte. Vai ser uma luta, vai ser. Todo dia rompendo em fé. Não aceite enfermidade nem doença hereditária. Está repreendido todas as doenças e enfermidade maligna. Está repreendido e desfeita todas as feitiçarias. Deus, em nome de Jesus, quebra pactos que fizeram contra nós. Deus, derruba altares que fizeram contra nós. Somos curados. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos resgata, liberta e cura. E ponto final. Profetize. Não pare de falar. Profetize. Que Deus abençoe cada um com todas as sortes do bem. Eu profetizo saúde. Deus vai curar essa dor interior. Deus vai curar. Só Deus. Eu consigo falar. Eu sempre falo que Deus deu sabedoria aos homens. Temos médicos, temos psicólogos, psiquiatras, mas tem certa coisa profunda que é Deus que tem que entrar na situação. Isso não quer dizer que você não vai procurar um médico. Isso não quer dizer que você não vai procurar um psiquiatra. Isso não quer dizer que você não vai procurar um psicólogo, que você não vai procurar ajuda. Mas peça a Deus para entrar nessa situação de cura. Cura da alma é muito difícil. Mas Deus cura. Faz a gente perdoar. Faz a gente virar a página e ser feliz. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Que a gente não se pegue com aquilo que fizeram conosco. Que não tem como a gente não lembrar nisso. Mas sabe o que Deus vai fazer? Você vai lembrar, mas você não vai sofrer. Você vai lembrar, mas você vai falar. Foi Deus que me fez superar. Foi Deus que me deu resiliência. Foi Deus que me ensinou a perdoar. Foi Deus que está me colocando de pé para eu dar testemunho e resgatar outras pessoas que estavam na minha situação. Recebo a cura em nome de Jesus. Eu sou a pastora Sandra Brito, da Catedral Águas Profundas. Nós temos como pastora líder a pastora Sandra Lúcia Alves Figueiredo. Graça e paz.